A venda de imobilizados, a alienação de ativos fixos tangíveis ou intangíveis, pode gerar para uma entidade mais ou menos valias. E esta matéria tem que ser tratada numa perspectiva contabilística e também numa perspectiva fiscal. Mas começando pela perspectiva contabilística, se a operação gerar uma menos-valia, usa-se para o registro a conta de outros gastos, que é a conta 68, muito concretamente a 687, gastos em investimentos não financeiros, alienações. É o saldo devedor aqui desta conta que expressa a menos-valia na perspectiva contabilística e a menos-valia tem impacto na nossa demonstração dos resultados porque provoca uma diminuição dos resultados contabilísticos. Trata-se de um outro gasto que provoca, assim, diminuição do resultado contabilístico da empresa. Contrariamente, se apurarmos uma mais-valia contabilística, o outro rendimento provoca um aumento do resultado contabilístico da empresa. E no caso de mais-valias contabilísticas, o outro rendimento passa pela conta 78, outros rendimentos, a 787 rendimentos em investimentos não financeiros, 7871 alienações. Vamos ver um exemplo de uma situação de exame à ordem dos contabilistas certificados sobre o apuramento de uma mais ou menos valia contabilística. O exame é o exame do dia 31 de maio. Trata-se do enunciado 2, na sua versão A. E trata-se da questão número 6. Nesta situação, a Sociedade Beleza Limitada alienou em 2025 um equipamento industrial classificado como equipamento básico nos ativos fixos tangíveis pelo valor de 200 mil euros, acrescido de IVA à taxa de 23%. O José António, contabilista certificado, está a efetuar a determinação da mais ou menos valia contabilística e fiscal, tendo obtido as seguintes informações. O custo de aquisição foi de 500 mil euros, acrescido de IVA, que a empresa deduziu integralmente, isto no início de 2020, portanto há 5 anos atrás. As depreciações acumuladas estão registadas em 312.500 euros, portanto isto são depreciações acumuladas contabilísticas, a que correspondem a uma vida útil de 8 anos, portanto estamos aqui então a falar de uma taxa de 12,5% de depreciação, cotas anuais. Não foram registadas perdas por imparidade do equipamento, portanto as reduções de valor é pela via das depreciações e pretende-se os registros contabilísticos apropriados a efetuar no momento da alienação do equipamento. É importante destacar que o custo de aquisição foram 500 mil euros e mais 23% de IVA que a empresa deduziu em 2020. E como a empresa deduziu este IVA, porque se trata aqui de um ativo fixo tangível, de um equipamento industrial, portanto é permitido o direito à dedução do imposto suportado, como deduziu, agora na fatura que emite, na respectiva alienação por 200 mil euros, tem que liquidar IVA ao outro devedor, pelo valor de à taxa normal de 23%. Caso estivéssemos a falar de um equipamento que não tinha permitido à empresa deduzir o IVA a quando da aquisição, estaria excluído do direito à dedução. Agora, na alienação, estaríamos perante uma isenção ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA. Não é o caso. Portanto, aqui tem que se liquidar IVA na fatura de alienação. A primeira coisa a fazer é calcular se esta operação gera uma mais ou uma menos valia na ótica contabilística. E como é que se calcula a mais ou a menos valia na ótica contabilística? Através de uma fórmula. A mais ou a menos valia é dada pela diferença entre o valor de realização, 200 mil euros, a base tributável do valor de realização
200 mil euros. Menos a diferença entre o valor de aquisição, que foram 500 mil euros, há 5 anos atrás, subtraído das depreciações acumuladas contabilísticas de 312.500 euros. Esta diferença entre os 500 mil e as depreciações acumuladas registadas na contabilidade é a quantia escriturada do elemento. E isto registra 12.500 euros positivos. É uma mais-valia contabilística. Portanto, tudo nesta operação vai passar pelo outro rendimento, a conta outro rendimento ou outros rendimentos, mas concretamente a 787, rendimentos em investimentos não financeiros, alienações. E podemos fazer este registro da seguinte forma. Uma possibilidade é aquela que está aqui na linha A do exame, e começa até já com esta, porque é uma possibilidade de reconhecimento contabilístico. Começamos por fazer a anulação das depreciações acumuladas. Inicialmente, as depreciações acumuladas, elas estão registadas a crédito, enquanto o valor de aquisição do equipamento está registado a débito da conta 43 equipamento básico, e a conta 438 depreciações acumuladas, que está registada a crédito, é debitada, e portanto saldou, e credita-se a conta 43 equipamento básico por 312.500 euros. E portanto, com este lançamento, a conta 43.8 depreciações acumuladas fica saldada e o equipamento básico registado na conta 43.3 apresenta-nos um saldo devedor de 187.500 euros. E essa é a quantia escriturada. E passamos para a segunda fase. E a segunda fase é a alienação propriamente dita, em que debitamos outros devedores pelo total da fatura de alienação, 246 mil euros. Isto é um ativo, é o direito a vir a receber do outro devedor 246 mil euros. Não recebemos já de imediato, portanto fica assim debitada nesta conta de ativo. Creditamos uma conta do passivo, que é o IVA liquidado, pelos 46 mil euros de IVA liquidado, e a conta 43 equipamento básico, que tinha um saldo devedor de 187.500, creditamo-la pelos 187.500 para ela saldar. E a 7871 alienações, o tal rendimento do período, 12.500 euros a crédito, e temos assim a nossa demonstração dos resultados com um outro rendimento a aumentar o resultado contabilístico da empresa. Já agora, a questão número 6, a linha A, é a correta, é a forma correta de resolver esta questão. As outras alíneas estão todas incorretas. A resposta correta seria a linha A. Uma outra alternativa para movimentar isto, isto é uma possibilidade, mas uma outra alternativa seria centralizar tudo na conta 7871. Isto é uma alternativa e até é a forma mais comum de se contabilizar estas alienações. Passa por começar pelo desreconhecimento do valor da aquisição. Ora, a débito na conta 433 há 5 anos atrás por 500 mil euros, agora seria creditado por 500 mil na operação número 1, a débito da conta 7871 pelos mesmos 500 mil. Desreconheceu-se ou anulou-se o valor da aquisição. Desreconhecer as depreciações acumuladas, elas estarão a crédito da conta 438, 312.500, agora debitadas neste momento por 312.500, creditando a 7871 alienações pelos mesmos 312.500. Temos assim anulado o equipamento básico, anulado em termos de valor de aquisição, anuladas as depreciações acumuladas. E próxima etapa, reconhecimento da fatura de alienação, debitando a 278 outros devedores por 246 mil, creditando a 2433 IVA liquidado por 46 mil e creditando as alienações
por 200 mil. O importante é que o saldo da conta 7871 é credor em 12.500 euros, mais valia contabilística, tanto numa possibilidade como noutra, temos os mesmos valores nas contas, isso é o importante aqui. Agora, registando uma mais-valia na perspectiva contabilística, passamos agora para a perspectiva fiscal. E na perspectiva fiscal temos a seguinte possibilidade. Se eventualmente for agora calculada uma mais-valia fiscal, temos de fazer o seguinte. A primeira coisa a fazer é anular o impacto da mais-valia contabilística, porque é um rendimento, ou seja, aumentou o resultado contabilístico da empresa. Mas aquilo que vai ser tratado agora para efeitos de tributação é a mais-valia fiscal. Portanto, a primeira coisa a fazer é expurgá-la do resultado da empresa. Como ela aumentou na contabilidade pela via de um rendimento, agora vamos deduzi-la a nível fiscal. A mais-valia contabilística traduz-se num ajustamento fiscal a deduzir. Da seguinte forma, declaração modelo 22, ajustamentos fiscais a deduzir, e deduzimos 12.500 euros da mais-valia contabilística. E ao deduzir 12.500 euros da mais-valia contabilística, estamos no ponto zero. E vamos agora tratar da mais ou da menos-valia fiscal. Se desse uma mais-valia fiscal, essa mais-valia fiscal iria ser tratada na base do artigo 46 e, caso a empresa opte pelo reinvestimento do valor de realização, o artigo 48. Imagine-se que a empresa opta pelo reinvestimento do valor de realização. O valor de realização são 200 mil euros. A empresa vai reinvestir nos termos do artigo 48, número 1 do Código do IRC. Tem direito a ser tributada apenas por metade da mais-valia fiscal. Metade da mais-valia fiscal acresce na declaração modelo 22. E acresce na declaração modelo 22 nos campos de ajustamentos fiscais a acrescer. Eu estava aqui nos campos a deduzir. E, portanto, nos campos de ajustamento fiscal a acrescer, temos ali os 739 e 740. 740 é para 50%, metade da diferença positiva, mais-valia, e aqui é uma diferença entre mais e menos-valias, a empresa pode ter várias operações, trata-se da soma algébrica, com intenção expressa de reinvestimento. Artigo 48, número 1. Metade da mais-valia fiscal é acrescida. Caso a empresa não pretenda fazer qualquer reinvestimento, nos termos do artigo 48, número 1, passa para o regime do artigo 46 e a diferença positiva entre as mais e as menos-valias, positiva, sem intenção de reinvestimento, acresce na totalidade. E é assim que se trata. Só que nós aqui vamos ter uma situação muito peculiar. É que vamos calcular a mais ou a menos-valia fiscal e vamos obter menos-valia. E no caso de uma menos-valia, já não se utiliza aqui o artigo 48, número 1, vamos ter de ir pelo artigo 46 e a menos-valia fiscal vai ser integralmente deduzida na declaração modelo 22. E integralmente deduzida na declaração modelo 22 no campo 769. Diferença negativa, menos-valia, entre as mais-valias e menos-valias fiscais, artigo 46. E a verdade é que esta é a próxima questão do exame, porque a próxima questão do exame, que é a questão número 7, diz-nos que, atendendo à questão anterior, determine a mais-valia ou menos-valia fiscal que vai ser deduzida, porque vai ser uma menos-valia fiscal, que resulta da alienação do equipamento
Indique os campos do quadro 7 da Declaração Modelo 22 a utilizar na determinação do lucro tributável. Para o efeito, assuma que o coeficiente de desvalorização monetária para bens alienados em 2025 que tenham sido adquiridos em 2020 é de 1,14. Que a taxa de depreciação prevista no decreto regulamentar, é o decreto regulamentar 25 de 2009, é de 12,5%, de acordo com o código 2295 da tabela 2 das taxas genéricas anexas ao diploma, e que a sociedade tem intenção de reinvestir o valor de realização obtido com a venda do equipamento, mas aqui esta intenção não é relevante, porque nós não vamos poder utilizar o artigo 48, número 1, porque isto não vai dar mais-valia. Porquê? Como é que se calcula a mais ou a menos-valia na perspectiva fiscal? Calcula-se da seguinte maneira. A mais ou a menos-valia fiscal é dada por uma nova fórmula que contempla valores na perspectiva fiscal, nomeadamente depreciações fiscais, eventuais também perdas por imparidade fiscalmente aceitos, que aqui não existem. Então, calcula-se da seguinte maneira. Pegamos no valor de realização, que são os 200 mil euros, e subtraímos a diferença entre valor de aquisição, 500 mil, é o mesmo para efeitos fiscais, e as depreciações fiscais, que aqui são exatamente as mesmas. São 312.500 euros, porque a empresa está a utilizar uma vida útil de 8 anos, tem 5 anos de depreciações, que dá 312.500. O decreto regulamentar 25 de 2009 contempla 12,5% para este tipo de equipamento, que é a depreciação máxima, ou a taxa máxima de depreciação. A empresa está a utilizar a nível contabilístico as mesmas regras para efeitos fiscais, portanto não há nenhuma diferença entre a depreciação contabilística e a depreciação fiscal. E portanto são na mesma os 312.500. Mas vamos ter de corrigir com o coeficiente de desvalorização da moeda, porque como isto foi comprado em 2020, temos de aplicar a bens agora alienados, mas adquiridos em 2020, o coeficiente de 1,14. E aqui tem que se utilizar sempre a portaria do ano para os coeficientes de desvalorização da moeda. Aqui o exame referencia 1,14 e, portanto, é assim que vamos calcular, ou que calculamos, a chamada mais-valia na ótica fiscal. E veja-se, calculando esta mais-valia na ótica fiscal dá menos 13.750 euros. Portanto, não dá positivo, ou seja, não vamos poder aplicar o artigo 48 do Código do IRC, reinvestimento dos valores de realização, porque este artigo refere, no seu número 1, que para efeitos da determinação do lucro tributável, a diferença positiva, tinha que dar positivo, entre as mais-valias e as menos-valias calculadas nos termos dos artigos anteriores, realizadas mediante a transmissão onerosa de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e ativos biológicos não consumíveis, e por aqui fora, é considerada em metade do seu valor, lá está, 50%, como eu tinha explicado há pouco, quando o valor de realização, o valor da venda, correspondente à totalidade dos referidos ativos, seja reinvestido na aquisição, produção ou construção de ativos fixos tangíveis, intangíveis, biológicos não consumíveis, no período de tributação anterior ao da venda ou da realização, no próprio período de tributação ou até ao fim do segundo período de tributação seguinte. Se isto acontecer, exatamente nestes termos, pode a empresa acrescer metade da mais-valia fiscal e, como eu tinha dito anteriormente, acresce-se, é um ajustamento fiscal a acrescer
tem que ir para os ajustamentos fiscais a crescer e, no caso concreto, seria sempre o campo 740. 50% a diferença positiva entre as mais-valias e menos-valias fiscais, com intenção expressa de reinvestimento, artigo 48, número 1, metade da mais-valia fiscal colocar-se-ia no campo 740, metade da mais-valia fiscal. Caso a empresa não queira fazer qualquer reinvestimento, a totalidade da diferença positiva entre mais-valias e menos-valias, positiva, sem intenção de reinvestimento, regra geral, artigo 46, é acrescida na totalidade. Depois podemos ter uma situação híbrida, onde há um reinvestimento parcial, temos que fazer proporções e utilizar o 739 e o 740 nas respectivas proporções do reinvestimento e do não reinvestimento. Mas aqui não se pode fazer nada disto. Aqui, como foi gerada uma menos-valia fiscal, a mais-valia contabilística deduz sempre. Sempre. Porque ela foi acrescida via contabilidade como um rendimento, aumentou o resultado contabilístico da empresa, não é tributada e, portanto, nós vamos sempre deduzi-la no campo 767. Isto acontece sempre. A mais-valia contabilística deduz sempre no campo 767. Agora, a menos-valia fiscal vai obedecer não ao artigo 48, porque o artigo 48 é quando há uma diferença positiva. Aqui não há uma diferença positiva, há uma diferença negativa, é uma menos-valia fiscal. Então, pela regra geral do artigo 46 do Código do IRC, apurando menos-valia fiscal, a mesma é deduzida na sua totalidade, a tal diferença negativa entre as mais-valias e menos-valias fiscais, negativa, menos-valia, artigo 46, é deduzida por 13.500 euros na sua totalidade, campo 769. Portanto, esta matéria é tratada através de duas deduções. A mais-valia contabilística deduzida no campo 767 e a menos-valia fiscal deduzida no campo 769. Portanto, para responder à questão de exame, a sociedade tem intenção de reinvestir o valor de realização, mas isto aqui não é relevante porque deu menos-valia e, consequentemente, a linha A, menos-valia fiscal de 13.750. É verdade, foi uma menos-valia fiscal de 13.750. Deduz a mais-valia contabilística no campo 767. Correto. Campo 767, mais-valia contabilística a deduzir. Isto faz-se sempre, não é? Para anular o impacto do rendimento na contabilidade, a expurgá-lo, e, portanto, estamos no ponto zero para poder tratar das fiscais. E deduz a menos-valia fiscal no campo 769, por 13.750. Exatamente, é isto mesmo, 769 a deduzir 13.500 euros. Nem vale a pena ler as próximas questões, porque estão erradas. Questão número 7 do exame, a correta é a linha A. Ou seja, na declaração modelo 22, pela venda deste equipamento, a mais-valia contabilística deduz, quadro 07, campo 767, aconteceria sempre isto, já expliquei porquê, a menos-valia fiscal, esta, no caso concreto, deduz, trata-se de uma menos-valia fiscal, vai pela regra geral do artigo 46, deduz, quadro 07, campo 769, não se pode utilizar o artigo 48, teríamos de apurar mais-valia contabilística para poder falar dos tais apuramentos no âmbito do reinvestimento. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.